Olá, pessoal, tudo bem? Bom, para você que chegou aqui no canal agora, muito prazer em conhecê-los, né? Eu sou a professora Cláudia Gameiro, especialista em educação, com 30 anos de experiência, e eu venho trazer para você hoje muitas coisas importantes sobre concursos públicos na área da educação. Então, aqui no nosso canal tem matérias, dicas, cursos e muito mais coisas. Hoje, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre estratégias para lidar com o tempo de estudo e conciliar com as outras responsabilidades. É complicado, né? Quando a gente senta para estudar e aí aparece uma coisa ali, vem na sua cabeça uma coisa aqui, e aí a gente já se perde, perde o foco. Então, existem algumas estratégias que podem ajudar e vão ajudar você a se manter focado, a se manter centrado naquele momento que você precisa estudar, tá? Por que que é importante a gente conseguir gerenciar esse tempo de estudo? Tem umas 5 coisinhas aí que eu quero que vocês saibam. Primeiro, a eficiência. Então, quando você gerencia o seu tempo de forma adequada, você é capaz de se concentrar melhor e usar o seu tempo de uma forma mais eficiente. Então, se você consegue focar naquilo, naquele determinado momento, você tem tempo para as outras coisas depois também, entendeu? A produtividade, então você gerenciando o tempo de estudo, você consegue se concentrar nas tarefas mais importantes e aí você evita distração. A melhoria do aprendizado, quando você começa a gerenciar o seu tempo, você garante um tempo suficiente para aprender o conteúdo e você consegue reter as informações. Você já viu quando a gente está fazendo uma coisa, tentando ler, estudar e fazendo outra coisa junto, aquilo lá se perde no meio do caminho, né? A gente não lembra depois. Então, quando você consegue fazer esse gerenciamento, você consegue reter melhor as informações. Uma coisa muito importante, tá? Que é a redução do estresse. Por quê? Porque nesse gerenciamento de tempo, você evita a procrastinação. E aí você vai reduzir o estresse de ter que fazer as coisas correndo, tem aquele prazo curto para fazer, né? Nossa, tá chegando o concurso, eu não estudei essa parte ainda. Então você consegue reduzir todo esse estresse nervoso. Por quê? Porque sem essa redução, eu não sei se você já viu umas dicas e umas aulas que eu dei anteriormente, que fala bastante sobre essa questão do estresse, que você pode ter um branco no momento da prova, né? Porque você simplesmente juntou todo o seu aprendizado com o estresse misturado ali no meio. E naquele momento da prova, ele vai explodir, tá? E aí dá aquele branco total. Então, você gerenciando o seu tempo, você reduz esse estresse, tá? E a gente consegue ter aí um maior equilíbrio entre trabalho e lazer. Então, imagina que você está cheio de coisa para estudar, porque um edital e um concurso, ele te dá muita bibliografia, ele te dá muita lei, principalmente na área da educação, então você precisa ter muita coisa fresquinha mesmo na mente. E aí você não vai trabalhar direito? Você não vai sair de vez em quando também para se divertir? Não. Se você faz um bom gerenciamento de tempo, você consegue equilibrar essa sua vida acadêmica e a sua vida pessoal. Então, você tem tempo também para fora, fora aí dos estudos para viver, né? Nossa, mas só estuda. Entenda que vai precisar um momento de um foco maior, tá? Que você vai ter que deixar de sair um pouquinho à noite, sair um pouquinho com os amigos para poder ter um foco maior nos estudos. Mas isso não precisa ser sempre. Por quê? Porque senão a sua mente também, ela se desgasta, tá? Bom, a partir do momento que a gente sabe aí de todas essas importâncias, né, de gerenciar o nosso tempo, anota, lembra aí dos nossos 3 canais, anota, fala, escreve, pinta, desenha, cola, tá? Tudo aquilo que vai fazer você gravar e reter a informação. Eu vou te dar umas dicas aí. Então, a primeira dica que eu te dou é você vai começar a identificar e priorizar tarefas. Sabe aquela coisa que tudo é importante agora? Não, eu tenho que fazer isso agora porque é importante agora. Aí de 2 minutos surge outra coisa, não, mas agora é importante agora, eu vou ter que fazer. Gente, isso aí não existe, tá? Então você vai identificar quais são as coisas que você precisa fazer. Você vai anotar tudo, faz uma lista.
Hoje eu tenho que fazer isso, 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 isso. Eu aprendi uma vez, num curso que eu fiz, que ele falava para você levantar de manhã, e quando você estava tomando café, você vai lembrando o que você vai fazendo, pega hoje em dia o celular, ou tem um papel, um lápis, e vai anotando as coisas que você tem que fazer no dia. Depois que você anotou tudo o que você precisa fazer naquele dia, você vai separar por coisas, por categorias. Então, aquilo que eu posso fazer depois, aquilo que é projeto, aquilo que é reunião, aquilo que eu tenho que resolver de e-mail, a casa que eu tenho que ajeitar depois, então, qual o tempo de trabalho que eu vou ficar fora, tá? A comida que eu tenho que fazer, ligação, tudo você vai separar por categoria. Depois, você vai ver o que é principal. Bom, agora eu preciso chegar e olhar e-mail. Que nem eu, quando eu chego no meu trabalho, a primeira coisa que eu vou, sento, eu vou pegar um café, porque senão eu não vivo, né? Tem que ser de manhã cedo, eu vou cedo para lá, eu tenho que pegar um café. Depois que eu pego meu café e pego minha água, eu sento na mesa, a primeira coisa que eu vou olhar é e-mail, porque é dentro dos e-mails que eu tenho o meu dia. Muitas vezes o meu dia ele é baseado naquilo que está dentro dos e-mails para eu poder gerenciar, tá? E então você vai fazer isso, aquilo que é prioridade, você vai colocar esses prazos que você tem para fazer, para você terminar. Gente, tudo isso você vai fazer o quê? O que é importante primeiro, tá? Não, aquilo que você vai fazer, a pessoa que é ansiosa, preste bem atenção no que eu vou falar. A pessoa que é ansiosa, ela quer fazer aquilo que ela mais gosta primeiro, o que é mais fácil. E ela vai deixando aquilo que ela não gosta. Só que muitas vezes aquilo que ela não gosta tem um prazo mais urgente. E aí, quando for chegando o prazo, que você vai procrastinando, né? Aquilo e vai deixando aquilo ali de lado, porque você olha e fala assim: ah, isso aqui eu não quero, não. Ah, isso aqui eu vou ter que pensar muito, tá? O que vai acontecer? Você vai ficar super estressado quando você tiver que fazer. Por quê? Porque vai estar em cima do prazo para resolver. E se der alguma coisa errada, aí o negócio vai piorar. Então, depois que você colocou tudo, anotou tudo, colocou por categoria, avaliou qual é o tempo que você vai usar para cada uma, né? Quanto vai demorar, qual o prazo final que você tem para entregar, o que é mais importante, o que vem primeiro que eu preciso entregar primeiro, o que eu posso deixar para fazer amanhã, tá? Aí você vai priorizar. Depois de tudo isso, você vai começar a trabalhar em quais tarefas, pessoal? As mais importantes primeiro, tá? Aquelas que têm um prazo que é mais curto, que você precisa resolver para hoje, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Toda segunda-feira eu chego no meu trabalho e eu preciso enviar um arquivo até meio-dia. Então, se eu sei que eu tenho aquele prazo até meio-dia, por que eu já não faço aquilo às 7h30 da manhã, o horário que eu chego? 8 horas, vamos colocar assim, e vou deixar para enviar 5 para meio-dia. E se dá um trelelé no meu computador e eu não consigo enviar, eu perdi o prazo, eu perdi meu tempo. Deu para entender? Então, qual é a prioridade? Já chega e já faz aquilo que tem que ser feito. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer no meio do caminho, tá? Então, é importante você ter essa rotina e essa organização, ok? Primeira dica feita, falada? Ótimo, vamos para a segunda, então. Você vai criar uma rotina de estudos que seja eficiente para você, tá? O que ele tem que, o que é uma rotina de estudo eficiente? É aquela que não vai atrapalhar os seus afazeres do dia a dia. Se você trabalha, gente, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, não adianta você querer colocar uma rotina de estudos no meio do seu almoço, porque você não vai conseguir, você vai conseguir fazer uma leitura, alguma coisa, não uma coisa, uma rotina, um estudo que seja focado mesmo, porque você vai almoçar, aí você vai tirar aquele tempo para você também conversar e descansar, porque você está no meio do trabalho. Então, você vai organizar a sua rotina do horário que você acorda até o horário que você vai sair, ou do horário que você volta até o horário que você vai dormir. Ai, tá bom, vou ficar até as 5, vou ficar até as 3 horas da manhã estudando. Você não vai conseguir, não vai fluir, não vai dar, porque você também precisa dormir. Então, se você começa a estudar antes do edital do concurso, a se preparar antes do edital do concurso, o que acontece?
você tem muita matéria já adiantada. Você só vai revisando quando sair o edital e pega realmente para estudar aquela que você precisa. Então, você consegue aí gerenciar o seu tempo e colocá-lo pelo menos umas 4 horas por dia de estudo que seja eficiente, tá? Para você conseguir bons resultados aí. E aí, nos finais de semana, você amplia um pouco mais disso, você deixa o seu estudo um pouco mais pesado, tá bom? Porque você vai estabelecer horário fixo para estudar. Se você já viu em alguma das aulas anteriores que eu dei, das dicas até que eu passei, eu falei para vocês de uma escritora que ela fazia o corpo dela, naquele determinado horário, parar para escrever. Por quê? Porque você vai acostumar o seu corpo, você vai criar uma rotina ao seu corpo, que naquele horário você vai estudar. Naquele horário, sua mente vai te lembrar que você vai parar para estudar. E por isso você estabeleça horários fixos, que é muito mais produtivo, tá? E você vai fazer o quê? Você vai pegar essas atividades, fazer atividades para otimizar o tempo também. Aquilo que você conseguir ganhar tempo fazendo é melhor para os seus estudos, ok? Bom, indo para a dica 3, a nossa última dica, que você vai pegar algumas técnicas de gestão de tempo e manter o equilíbrio nisso. Melhor coisa que você tem para gerir tempo, pessoal, é a agenda. Cronograma. Tem vários aplicativos de organização aí que existe. Você tem a agenda do Google, você tem agenda de papel escrito, você tem o seu quadro na sua casa, que fica na tua cara. Eu tenho lá na minha sala, lá na escola, o meu quadro que está tudo ali. A minha agenda tem que estar na minha cara, na minha frente, para poder me lembrar dela. Porque eu sou assim. Tá? Esse é o meu tipo de organização. Então, se eu coloco num papel, numa agenda, eu não vou abrir a agenda para olhar. Eu nunca consegui ter agenda na minha vida. Essa agenda escrita de papel, eu não olho ela. Só que o que acontece? Eu vou pegando e vou fixando aquilo numa parede, aquilo numa coisa onde eu consiga bater o meu olho e olhar. Fixo ali, visível. Aí eu não me perco, eu não perco horário, eu não perco compromisso, tá? Então é muito mais fácil. E você vai fazer a mesma coisa na sua organização de tempo para estudo. Coloque o seu tempo de estudo dentro da sua agenda diária de produtividade, porque aí você consegue enxergá-lo melhor, tá? Outra coisa, gente, tenham pausas também, porque senão existe uma coisa que se chama esgotamento mental. A tua mente cansa de uma tal forma que nada mais entra ali, ela se protege, tá? Você entra em esgotamento mental. E aí qualquer coisa que você vai querer aprender não vai fluir. E o que você aprendeu, você vai sumir, tá? Você vai lembrar lá depois que passou o concurso, você vai estar lembrando daquilo. Então, tome muito cuidado, dê pausas necessárias para sua mente, tá? Não deixe de sair, de se divertir. Você pode reduzir, mas você não deixe de fazê-lo, tá? E outra coisa que você vai fazer dentro dessa gestão do seu tempo é delegar tarefa. Não é tudo que você tem que fazer sozinho, tá? Se você tem a sua família e o seu marido, os seus filhos sabem que você está lutando por uma coisa melhor para vocês, então sente com eles, converse com eles e fala, esse tempo, passa para eles essa sua rotina de estudo. Então dá para você lavar louça agora para mim, porque agora eu vou sentar para estudar, e se eu for lavar louça, vai ser 10, 15 minutos precioso do meu tempo estudando, tá? Então, converse, não imponha as coisas, porque tudo que você colocar numa imposição já ima agora, aí vai todo mundo começar a dar para trás com seus estudos, você vai se estressar e vai parar. Então, entre num acordo na sua casa, converse, delegue tarefas, tá? Para que você não tenha essa sobrecarga, porque muitas vezes você já está sobrecarregada com estudo, com trabalho, com filho, e aí vem mais uma coisa para você fazer, que é estudar para concurso. O que você vai deixar de fazer primeiro? Tá? Então, é onde você vai provavelmente vai estudar menos, é onde você vai se prejudicar mais. Então, você tem que entender uma coisa: você tem uma meta, você tem um foco, você tem um objetivo. Corra atrás dele, tá? Peça para que as outras pessoas que estão ao teu redor te ajudem e não te atrapalhem. Eu vou deixar uma dica aqui para vocês, que um aplicativo para Windows, que é da Microsoft To Do, tá? Microsoft To Do.
Então, você vai usar, e ali ele consegue organizar toda a sua vida. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você também encontrá-lo de uma maneira mais fácil, e ele ajuda bastante a você se organizar. Outra coisa que te ajuda a ficar bem organizado, as coisas que a gente coloca aqui no canal, tá? Então, aqui tem matéria, aqui tem curso, aqui tem dica. Então, você curte aí o canal já, por favor, né? Deixa o seu like, já se inscreve, passa para os seus amigos e amigas, e o que a gente faz? Aproveita as aulas que estão aqui, né? Para que você tenha um conhecimento maior, tá bom? Eu vou deixar aqui também, pessoal, o link dos cursos do meu WhatsApp para que você possa entrar em contato, falar caso você queira fazer alguns, que nós temos vários que acontecem aí também especificamente para concurso, tá bom? Bom, gente, por hoje aquilo que eu tinha que falar para vocês, eu já falei, né? Eu espero que vocês tenham aí aprendido, peguem essas técnicas, façam uma gestão de tempo boa, façam um cronograma aí legal para vocês estudarem bem. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui comigo agora, tá bom? E falo mais uma vez aquilo que todas as vezes vocês vão me ver repetir. No concurso público, para concurso público, não basta estudar para passar. Você tem que estudar até passar, não é verdade? Um beijo no coração de vocês e até mais.